Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do filme Os Pássaros, do Alfred Hitchcock. O filme é baseado no conto da Daphne du Maurier e ele conta a história dessa mulher, a Melanie Daniels, que é uma socialite, e um dia ela encontra um homem num pet shop e eles meio que têm um flerte, assim, e ela se interessa por ele e acaba seguindo até a cidade natal desse cara para entregar uma dupla de periquitos, pássaros pequenininhos, né? E aí, logo após a sua chegada, a cidade é atacada por um monte de pássaros. Uma coisa interessante do filme é que, apesar do nome Os Pássaros, não é sobre eles que o filme fala. Ele fala sobre os seres humanos e, assim, as suas relações interpessoais, a maneira como as pessoas se relacionam e como elas agem, né? Como elas se comportam em situações como a situação que a cidade enfrenta, né, quando os pássaros começam a atacar. A coisa mais importante desse filme não é a motivação dos pássaros, não é o motivo para eles terem atacado a cidade, mas a forma como as pessoas reagem ao ataque e como elas reagem diante de situações difíceis como essa. É considerado um filme de monstros, mas é bem mais psicológico do que muitos filmes de monstro que a gente encontra por aí. E falando sobre os pássaros do título, eles são criaturas bem interessantes. Eles parecem fazer jogos mentais com os seres humanos, sabe? Eles parecem gostar do terror que eles estão causando à população. E isso é muito curioso. É o filme mais sobrenatural, né, do Hitchcock. Eu acho que é um dos filmes mais sobrenaturais do diretor. E ele segue um pouco uma linha diferente de filmes como Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta, enfim. Os efeitos do filme podem ser considerados um pouco datados, é verdade. Mas quando a gente para e pensa que é um filme de 1963 e que, assim, a forma como os pássaros conseguem nos aterrorizar ainda hoje, você vê que o filme, ele ainda cumpre a sua função. A gente vive hoje na época pós-Matrix, o CGI, ele consegue fazer tudo. E o curioso é que mesmo esse CGI com toda a sua perfeição, foco no perfeição, né? Ele muitas vezes não consegue aterrorizar o espectador da mesma forma que os pássaros datados, meio mal feitos, se fossem feitos hoje em dia, né? Se fosse hoje em dia a gente visse aquele tipo de efeito, a gente acharia bem mal feito, mas mesmo desse jeito, eles aterrorizam muito mais do que muitos filmes com CGI perfeito, sabe? É importante falar que o Hitchcock, para fazer os pássaros, usou pássaros reais, pássaros mecânicos e pássaros tipo de pelúcia, sabe? E quando a gente para pra pensar, pra época, o efeito é incrível. Outro ponto interessante é o som do filme. O filme não tem trilha sonora e isso, na verdade, causa um terror muito maior do que se a gente tivesse aquela música de tensão que é tão característica em filmes de horror, não é mesmo? A direção do Hitchcock, ela é muito engenhosa e ela faz com que a gente se aterrorize de verdade durante todo o ataque, toda a situação. A Tippi Hedren, a protagonista, né, a Melanie Daniels, ela tá em seu primeiro papel nesse filme e ela é ótima, extremamente carismática, a gente consegue se importar com ela durante o filme inteiro. E outra coisa interessante é que mesmo sendo um filme do Hitchcock, que assim, se a gente conhece a história dele, sabe que ele foi um misógino terrível, assim, um misógino em essência, ele inclusive assediou, né, a Tippi, mas assim, a gente tem duas mulheres nesse filme que poderiam ser inimigas e puxar o tapete uma da outra, mas assim, elas não estão ali pra puxar o tapete uma da outra, na verdade elas criam um laço de amizade, e eu achei isso muito legal, principalmente pensando que é um filme do Hitchcock de 1963. E uma das curiosidades do filme é que a atriz Tippi Hedren, a protagonista, né, a Melanie, ela realmente se machucou na cena dos ataques dos pássaros, porque o Hitchcock, que não pensava nos seus atores, não é mesmo? Ele amarrou várias aves nas roupas dela para que as aves não fugissem. Então ela realmente acabou se machucando, saiu com vários cortes no rosto. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês gostam de Os Pássaros. A minha experiência foi bem legal com o filme. Eu finalmente assisti esse filme, que vocês votaram massivamente, não é mesmo?
E em breve sai o novo Você Escolhe. E esse é o primeiro filme, inclusive, da minha maratona, na verdade, do meu projeto Alfred Hitchcock. Em breve irei fazer mais críticas de filmes do grande diretor. Então, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais, ok? Tchau!